Olá, pessoa única, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer um assunto bem polêmico e também uma solução, algumas soluções para auxiliar aí os pais, né? A seguir eu vou deixar um vídeo aí que de certa forma nos traz alguns sentimentos, um mix de sentimentos e emoções. Então abra o seu coração. Eu acredito que esse vídeo vai servir para muitas pessoas, né? Porém, só será aplicada àqueles que têm o coração aberto, que têm humildade. Nem toda mulher é vítima, gente. Tem mulher que faz Maria da Penha medida protetiva só pra ferrar a vida do homem, tá? Tomei 4 medidas protetivas, 2 já foram arquivadas. Ainda tem uma Maria da Penha falsa, que essa mulher me impetrou. Tô há 4 anos afastado da minha filha, porque essa mulher não tem coração. Tô há 4 anos sem visitar minha filha. Hoje eu vejo 4 horas por sábado, porque essa mulher é uma mentirosa e utiliza a Maria da Penha pra me privar do contato com a minha filha. Cadê a juíza? Cadê a promotora? Cadê a vara da Barra de Tijuca? Onde tá? Até quando eu vou ficar longe da minha filha? Até quando? Semana passada ela descumpriu, Maria da Penha medida protetiva. Agora de novo. E ela vai na delegacia, a culpa é minha, que eu só tô tentando ver minha filha. Percebeu como somos acometidos de tantas emoções através de um pequeno vídeo desse? E eu, como pessoa, como indivíduo e como profissional, eu busco primeiramente preservar as crianças. Só que as crianças só são preservadas através da atitude dos próprios pais. É impossível, é meio que inútil o profissional sozinho, ou alguém da família, ou a sociedade, ou o professor, ou o médico, ou quem quer que seja, tente preservar o biopsicossócio-cultural de uma criança, se os pais não forem os primeiros a buscar isso. É certo que leis foram criadas, como a Lei Maria da Penha, para proteger, né, nós mulheres. Mas eu disse há uns dias atrás, e a gente vê com os nossos próprios olhos, que muitos homens têm se tornado vítimas dessas leis, né? Algo feito para o bem, mas que o mau caratismo e a doença, né, emocional, às vezes não é mental, às vezes é uma doença emocional. Uma pessoa totalmente desequilibrada, ela não usa a lei apenas em prol de si mesma, mas utiliza da lei para reprimir, né, e para ser injusto com outras pessoas, não é mesmo? Só que, como eu já disse, o meu foco principal é prezar pela criança, né? Por aquele que ainda está num período de desenvolvimento, né? E que precisa de uma atenção maior, precisa ser mais preservada. Só que nestes casos, né, o que ocorre é uma briga de egos. O que ocorre nesses casos aí é o orgulho ferido da mãe. Nesse caso aí é o da mãe, né? E tem também o do pai. O pai precisa ficar muito atento a isso. Isso acontece o inverso também, né? Eu não tô querendo dizer que é a mulher que sempre será a vilã da história, não. Isso acontece dos dois lados. Nós não podemos julgar, já falei muito sobre isso. A gente não pode julgar uma relação, um casamento, coletando dados só de uma pessoa, porque às vezes aquele que se mostra vítima, que parece vítima, por trás dele tem muita vaidade, orgulho e egoísmo. Muitas vezes ele aprontou muito, ele tem responsabilidade por aquilo que ele tem vivido. Então a gente tem que ter muita cautela para não sair por aí defendendo uma pessoa e acusando a outra. Mas eu vou falar num geral. Minha primeira preocupação é certo que todos nós indivíduos, principalmente a criança, ela tem um pai e uma mãe, independente se estão juntos ou se não estão. Nossos pais são a nossa origem, né? E nós, como filhos, principalmente a criança, ela é como uma plantinha crescendo em desenvolvimento, com as suas raízes ainda, né, imaturas, né? Só que essas raízes, elas querem adentrar em algo que nutra, né, que seja mais profundo. E quem é a nutrição da raiz da criança? É pai e mãe. A raiz dessa criança vai tentar, de alguma forma, um dia ou outro, sempre, é inconsciente também isso,
se alimentar de pai e mãe. Vai ter essa necessidade sempre, porque são os nossos pais que são os nutrientes para a nossa vida. Pai e mãe, mesmo que imperfeito, né? Mesmo que distante, aqui na nossa mente, nosso inconsciente coletivo, nosso arquivo de memória familiar, né? É fenomenológico, mas tem genética no meio também. Todo ser humano tem essa necessidade, tem um amor pelo pai e mãe. Muitas vezes nós não concordamos com os nossos pais e não vou envolver assuntos de adulto, vou falar de criança aqui. A criança ela tem essa necessidade de ser nutrida e o papai e a mamãe é aquele solo onde a raizinha dela precisa penetrar para que ela seja nutrida do melhor solo, de todos os nutrientes da água, para ela permanecer vida e vívida, feliz, em paz, para se desenvolver satisfatoriamente. E quando uma mãe faz isso, como visto nesse vídeo aí, pelo ego, comumente essas mulheres fazem isso porque já estão desequilibradas, né? Às vezes porque o homem também aprontou alguma coisa, enfim. Vamos tentar focar numa única situação, para você compreender melhor. Essa mulher, talvez, é o que mais acontece, vou falar aqui num geral. Porque se desiludiu com o pai da criança, ou foi rejeitada, ou foi traída, ou o que quer que seja. E mesmo quem é traído tem o seu dedo de responsabilidade na história. Lembre-se sempre disso, não existem vítimas nem algozes, não existe. Nós temos responsabilidade no que vivemos, principalmente nós adultos, né? Então essa mulher muitas vezes, para denegrir a imagem do homem, para ver o homem sofrer pelo seu egozinho ferido ali, pela sua dor, pela sua dorzinha de cotovelo, ela quer aprontar com o homem e quer usar a criança. Tem muito disso. Muita mulher desequilibrada utilizando os próprios filhos para tirar o que quer do homem, para aprontar com o homem, para fazer raiva no homem. Isso é muito comum na sociedade, sabe? E quem sofre? Quem não está sendo preservado? A criança, pela irresponsabilidade desses pais, né? Então, abra o seu coração para ouvir isso aqui. Deixa Deus falar ao seu coração. Vamos pensar sempre que a criança que precisa ser preservada, porque ela, querendo ou não, ela precisa do papai e da mamãe. Unidos, mesmo que separados, mas unidos, para que ela cresça feliz, porque a criança ela carrega os fardos dos pais. Ela se culpa pelos problemas dos pais, e eu sempre digo aqui para os pais queridos, quer ter filhos felizes e em paz, sejam felizes, mesmo se vocês estiverem separados, sejam felizes, cuide de vocês. Quando a criança vê pai e mãe sacrificando demais por ela, ela carrega culpa disso. Vai ficar aqui, eu sou responsável pela infelicidade da minha mãe ou do meu pai, eles estão se matando para me dar as coisas, para manter uma certa aparência, e a criança, ela se responsabiliza por isso. Isso traz doença, enfim. Então, neste caso, a criança não está sendo poupada. E a mãe que faz isso, ela acha que o pai, que a criança vai ficar uma vida inteira do lado dela, ela está enganada. Mães que interrompem esse contato de pai com os filhos, isso vai ser virado contra ela no futuro. O filho vai revoltar contra ela, porque nenhuma verdade fica escondida. Não fica. O filho um dia vai ter a maturidade. E também tem o enlace dele, emocional e genético, com o pai. Ele sente essa necessidade de estar com esse pai. É real isso. Então, um dia esse filho vai compreender a história e vai revoltar contra essa mãe. E para quem continua sendo prejuízo? Para a criança, para o filho. Porque todas as vezes que um filho se revolta contra pai e mãe, ele revolta contra si mesmo. É uma conta que não fecha. Porque nós, quando nos revidamos contra aqueles que nos deram a vida,
querendo ou não, nós vamos mover nossos pauzinhos inconscientes para a gente descontar em nós mesmos, para a conta ficar kit, né? Então, a mãe que faz isso, ou o pai que faz isso, que interrompe o contato dos filhos com aqueles que lhes deram a vida, eles estão prejudicando em primeiro lugar a criança. Por conta dessas faltas de contato, desses pais que colocam os filhos contra... O pai coloca contra a mãe coloca contra o pai, isso vai trazendo transtornos emocionais e pode causar transtorno de personalidade. Por exemplo, o transtorno borderline. Pode trazer a bipolaridade, o transtorno bipolar. Isso pode acontecer. Vai juntando a criança, o indivíduo vai juntando sequelas e mazelas, porque é natural do ser humano. É importante que nós tenhamos paz para estar com os nossos pais, para amar os nossos pais, para viver com os nossos pais, para ter contato com os nossos pais, para que a gente tenha mais sanidade mental. E isso é refletido na aprendizagem, né? Na escola, reflete no nosso biológico, em tudo que envolve o nosso corpo, no nosso emocional, né? Na psique, e também na nossa cultura, no nosso comportamento na sociedade, por aí vai. Então, o que eu sugeriria a esse pai, por exemplo, não precisa buscar justiça em muitos casos. Pai, preserve o seu filho. Se você começar, inclusive, a colocar essa mãe, a criança contra a mãe, denegrir a imagem da mãe para a criança, isso é ruim, porque isso vai afetar a criança também. Vocês, pais, têm que buscar largar essa vaidade, esse ego, esse orgulho, pensando primeiro na criança, porque muitas vezes a briga é entre vocês dois e a criança vai no meio. Ah, Ana, e aí não tem que procurar justiça? Isso é um assunto de mentoria. Se quiserem saber mais a respeito, que muitas vezes não é necessário nem buscar a justiça, me procure no direct que eu posso te passar e a gente pode marcar um atendimento personalizado para o seu caso, porque há casos e casos. Mas é possível que nesse caso, por exemplo, que esse homem aquiete a alma, que compreenda que qualquer atitude mal feita dele, inclusive se conseguir colocar a mãe numa prisão, por exemplo, né? Se a mãe for reclusa e por aí vai, é mais um prejuízo para a criança. A criança vai sofrer mais ainda de ver uma mãe presa. Assim como muitas vezes, por conta de não pagar pensão, homens que vão para trás das grades, porque muitas vezes a mulher não soube conversar, o homem também não soube, né, negociar entre si, sem precisar nem buscar a justiça, né? Não preservou a criança mais uma vez. E o pai foi preso. Você imagina o que fica no coração de uma criança quando a sua raizinha tá lá procurando, né? Cadê o meu pai? Quem é o meu pai? O meu pai está preso, porque não pagou a pensão para mim. E isso vai gerando cada vez mais problemáticas para a vida de quem? Da criança. Porque os adultos imaturos, desequilibrados, não pensam primeiro na criança. Acha que pensa, mas está pensando em si mesmos. E aí que está o perigo. Então é isso, espero ter contribuído um pouco com você aí, né? Há casos e casos, mas num geral é isso. Muitas vezes não é preciso buscar a justiça, não é. Muitas vezes é preciso abrir mão até do filho e ficar um tempo afastado, mas sempre lançar à criança o seu amor, ou mandando uma carta, um bilhete, um presente, flores, ligações, manda alguém entregar: filho, eu te amo. Filho, fica tranquilo, a gente vai se encontrar. Filho, respeite a sua mãe, honre a sua mãe. E essa é outra dica também. Ainda que vocês estejam em pé de guerra, tente não passar isso para a criança, porque isso vai afetá-la. Ela vai sentir que as duas raízes dela estão totalmente desnutridas e desestruturadas, e é o que essa criança vai sugar para ela. É um assunto muito complexo, mas é por aí. E compartilha esse vídeo aí, coloca nos seus stories, para abençoar mais pessoas, para trazer mais calma, para ser conciliação na vida dos outros, porque para achar pessoas nesse momento, para colocar mais lenha na fogueira, e quem vai continuar prejudicado vai ser a criança.
Beijo, muita paz a ti e aos seus.